Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta para contar muita coisa para vocês. Hoje a gente tem um tema intrigante, mas eu prometo que nós não vamos falar de política, mas é um pouco ligado a ela, né? Trazido aqui pelo meu amigo Rodrigo Sangali, que vai estar com a gente hoje. Já eu vou falar um pouquinho sobre o Rodrigo. Bem, gostaria de pedir a vocês para curtir as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, Facebook, né? TikTok, Spotify e, claro, não deixe de assistir os nossos programas na TV Stream da SDP TV, uma afiliada da Globo, que está aí em todo o Brasil e também em alguns outros países, né? Então o Rodrigo vai ficar super famosinho agora, tô aqui com ele. Rodrigo, obrigada por você ter vindo, né? É muito bom ter você aqui com a gente para falar de um tema que eu sei que você domina, que você é especialista, né? Não é para qualquer um. Nós vamos falar de contabilidade eleitoral, gente. Um novo nicho de mercado. Rodrigo trouxe esse tema pra gente. Rodrigo é contador, né? Ele é empresário contábil, tem experiência na área contábil com mais de 19 anos de atuação. Também fez contabilidade, claro, tem MBA em gestão fiscal e tributária e está graduando direito. É porque contador não gosta de sofrer uma vez só, ele gosta de sofrer duas. Então a gente faz contabilidade e alguns mais loucos ainda vão fazer direito ainda, né? Hoje ele está fazendo pela Universidade Estácio de Sá, é isso também, né? É conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, de 2022 a 2025. Membro da Câmara de Administração e Finanças também, no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, 2022 a 2023. Coordenador adjunto da Câmara de Política Institucional, também do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, 22 e 23. Além de ser membro da diretoria da ASCOV, que é a Associação de Contadores do município de Vila Velha, aqui do Espírito Santo, e agora está como presidente. Novamente. Eu gosto assim, que a pessoa ela volta de novo com uma nova expectativa, né? Aí até 2025. E é membro do Fórum Rede Sim, representando aí a FEMICRO, né? Você está representando a FEMICRO e também a ASCOV agora, né? Que aí é um fórum de sindicatos e associações de contadores que trata da desburocratização. Mas Rodrigo também é especializado em contabilidade eleitoral, veio aqui bater esse papo com a gente. Rodrigo, obrigada. Fala aqui pra mim que estamos chegando à eleição, né, gente? Então, vocês acham que a eleição tá tudo escangalhado agora antes? Não tá mais não, tá? Tem prestação de contas e, claro, estamos nós aqui, de novo, fazer o quê? Contadores, né? Pra contribuir aí pra sociedade, contribuir para algo mais transparente, mais, vamos dizer, lícito, né, Rodrigo? Vou fazer algumas perguntas picantes pro Rodrigo, né? Então, Rodrigo, fala um pouquinho pra gente. É obrigatório prestação de contas? É uma coisa muito desconhecida ainda, né, das pessoas. Primeira coisa, é obrigatório. E segunda, tem que ser contador? Sim, a prestação de contas é obrigatória tanto para partidos quanto para os candidatos no período de eleição. E é obrigatório ter um contador assinando a prestação de contas e um advogado. Em caso de alguma... Tem que ter os dois. Os dois. Em caso de alguma pendência, alguma inconformidade, o contador representa a parte da prestação de contas e o advogado vai dar entrada no processo junto à Justiça Eleitoral. Prestação de contas, nós estamos falando de prestar conta do dinheiro que eles receberam com tudo que eles gastaram durante a campanha. Sim. Você presta conta tanto do recurso recebido de pessoas físicas, de doadores, que a gente chama de outros recursos, quanto do fundo eleitoral e do fundo partidário, que cada partido recebe, cada candidato recebe. É aquele fundo que é aprovado na Assembleia, lá, como é que é? Na Câmara? Isso, que faz parte do orçamento da União. Então, esse fundo ele é aprovado lá na Câmara e ele é direcionado aos partidos para financiar as campanhas durante a eleição e algumas despesas do partido durante entre safra de eleição. E entre safra de eleição, conta isso aí, porque safra eu só sei... A eleição é a cada 2 anos. Durante esse período, o partido recebe alguns recursos, mas o fundo partidário que ele recebe durante o período de eleição, né, e o fundo eleitoral que o candidato recebe durante a eleição, quando termina a eleição, ele tem que devolver 100% do que sobrou para a União, para os cofres públicos. Entendi. De novo, para a próxima eleição. Rodrigo, quando que mudou, quando que foi obrigatório a prestação de contas com o responsável técnico contábil, com o contador? A partir de quando, você sabe? Você lembra? Se eu não me engano, começou, acho que foi em 2004. Como contador tendo que assinar. Isso, já tem bastante tempo já que tem a responsabilidade técnica do contador. Por que não tem tanta gente assim fazendo? É um mercado novo, específico, e ele é sazonal. Então, a gente tem eleição a cada 2 anos e nem sempre, às vezes, ele é bem remunerado.
né? Existe um mercado ainda que está se estabilizando na questão de remuneração do profissional. Hoje já existem grupos de empresas que estão especializadas nessa área, né, empresas de contabilidade. Empresas de contabilidade e contadores também especializados nessa questão de prestação de contas eleitoral. Por ser sazonal, como é que fica essa parte? Porque tem remuneração direto, porque é do partido, né? O partido vai ter uma contabilidade. Você tem duas formas de fazer a cobrança. Você faz a cobrança da prestação de contas do partido, do diretório municipal, estadual ou nacional, e fins lucrativos, que é uma prestação de contas mensal, anual, dependendo do recurso. E você tem a prestação de contas durante a eleição daqueles candidatos que se propuseram ao pleito. Então, é um trabalho de 45 a 60 dias. Durante a eleição. E ele se encerra com o final da eleição, né, com o pleito. Então, até 30 de novembro, você já presta todas as contas e já cumpre com as obrigações do candidato. No ano seguinte, o partido vai prestar conta da prestação de contas dele, agora em julho, e referente ao que ele recebeu no período eleitoral também. Pessoal, fica atento. Então, esse ano tem prestação de contas do partido? Tem, depois eu vou te passar as informações aqui dos prazos. Alguns já passaram. Nossa senhora, então a gente já estou falando que a Tasso está atrasada aqui em convidar o Rodrigo, tá? Rodrigo, fala aqui pra gente. O cara se candidata, né? A candidatura dele é aprovada, sei lá como é que funciona essa porcaria que é tudo complicado, né? E aí passou naqueles ritos lá políticos, né? E ele começa a receber recurso, né, para poder fazer a campanha eleitoral dele, a percorrer aí o estado, se for deputado estadual, também federal e prefeitura, assim, a local. Se a prestação de contas for recusada, ele pode assumir o cargo ou não? Não. A prestação de contas, quando recusada, ele não assume o cargo. Ele tem um prazo para poder comprovar todo o gasto e todo o recebimento daqueles valores, a origem, o destino. E se ela não for aprovada, ele não assume o cargo. Nossa Senhora. E aí, então, perdeu? Corre o risco dele fazer uma campanha perfeita e, no final, esquecer um recibo de combustível. Não foi aprovada. Ele não vai assumir. Pergunta que não quer calar. Você já passou por isso? Não, dos nossos clientes lá do escritório, todos tiveram a prestação de contas aprovada, graças a Deus. Nós fizemos de 4 federais e 2 estaduais e conseguimos fazer toda a prestação de contas e sem intercorrências. E os candidatos, porque nós estamos falando de contabilidade eleitoral, né? Os candidatos não entendem, em sua maioria, de contabilidade, muito menos de idoneidade de documento, essa coisa toda. Como é que você faz? Como é que o contador tem que fazer? Tem que explicar para o cara primeiro, tem que orientar, porque o cara vai lá, quem contrata esse serviço? Porque o contador não contrata. O contador recebe isso depois, quando o negócio já foi contratado. Então, a gente sabe muito bem como é que é o mercado, né? Geralmente, a gente tenta fechar isso com os diretórios estaduais ou municipais para fechar todo o diretório. Ou então, dependendo do candidato, quando é um candidato maior, mais autônomo, a gente fecha direto com o candidato. Nós trazemos ele até o escritório, explicamos para ele como que ele vai receber o recurso, como que vai ser a origem, como que ele vai declarar a origem desse recurso, porque cada recurso tem uma conta bancária específica. Porque você pode receber recursos de fontes diferentes, Eu posso né? receber recurso de pessoas físicas, que são os doadores da minha campanha, que vai para a conta de outros recursos. E eu posso receber o recurso do fundo partidário, que o partido reverte parte do recurso para mim. Pessoa jurídica é proibido. Pode, mas não? Não pode, já tem alguns anos. Ou então eu recebo porque quando era lucro real, né? Antigamente podia. Isso, agora já não pode mais. E eu recebo também recurso do fundo eleitoral, que é diretamente pro candidato, que também tem uma conta. Então, na campanha eu tenho 3 contas bancárias para abrir. Eu abro uma para outro recurso. Tem que abrir uma para cada uma para fundo partidário e um para fundo eleitoral. Meu Jesus amado. Ainda bem que eu sou construtora. E o que eu recebo em cada conta, quando termina a eleição, eu devolvo para cada conta. Se eu recebi um valor, um recurso do fundo partidário, quando termina a eleição, eu tenho que devolver para aquele fundo partidário que sobrou.
Eu ia fazer uma pergunta. Rodrigo, o candidato tem paciência para ouvir isso ou é o assessor dele? Geralmente, porque, não. Eu fico vendo aí, tem muita gente que não tem perfil para ouvir isso, né? Geralmente não, mas eles contratam pessoas, administradores, contadores, que ajudam na questão de gestão financeira da campanha. Você falou bem, porque o contador é muito mais que só prestação de conta, ele é mais gestão, né? Gestão. Você vai gerir desde a entrada do recurso até o uso dele e depois o retorno. Se eu recebi valores do fundo eleitoral, quando termina a eleição, se sobrou R$10, eu tenho que ir lá fazer uma guia para a União de R$10 para devolver para o cofre da União. Pessoa física, não. Pessoa física, não. Se aquele recurso de pessoa física entrou para mim como outros recursos, eu envio para o meu partido. Entendeu? O que sobra de campanha vai para a conta do partido. Entendi. E em relação às obrigações acessórias, Rodrigo, como é que funciona essa questão? Assim, tem muitas obrigações? Tem. Todo diretório e todo candidato, ele tem um CNPJ. No diretório, ele tem Cada candidato tem um CNPJ diferente? Cada candidato tem um CNPJ diferente, que é aberto quando a candidatura dele é aprovada, a documentação é aprovada. Tem uns desavisado que quer se candidatar que não sabe disso não, tá? Aí você abre a sua candidatura, entrega a sua documentação, o TRE aprovou, você tem 30 dias para baixar o seu CNPJ, abrir sua conta bancária, uma para cada recurso, e dali você começar com a arrecadação e a prestação de contas. O partido ele já tem um CNPJ perene, igual de uma empresa normal, só que não tem as obrigações fiscais de pagamento de impostos. Então ele tem o CNPJ, mas ele presta contas anualmente de toda a movimentação daquele CNPJ, faz contabilidade, se tem folha de pagamento, ele faz E-Social, ele faz DIRF, né? Então ele tem toda uma obrigação para cumprir. Tá, e aí você comentou sobre a regularidade para as eleições de 2024. Para poder a pessoa se candidatar para 2024, ela tem que estar toda regular? Como é que funciona? Se ele já foi candidato em algum pleito, ele tem que estar com todas as contas dele aprovadas. Mesmo Candidatei que ele não tenha a vereador em 2020. Que a próxima agora é prefeito, né? Isso, prefeito e vereadores. Tá. Então, em 2020, eu me candidatei. Não ganhei. Não ganhei e minha prestação de contas não foi aprovada por causa de um recibo de R$10 de combustível. Não pode se candidatar. Não, enquanto você não tiver a sua conta aprovada. Ele consegue regularizar a conta depois da eleição? Desde que ele comprove a origem do valor, né, e o destino daquele valor. É porque contabilidade é um negócio chamado, gente, essência sobre a forma, né? Aí eu não sei como é que funciona na eleitoral, tem isso. Tipo, ele pegou uma nota... Origem e destino. Tá. Então, da onde que eu recebi? Quem doou para mim? A Carla, como pessoa física, doou para mim. Tá. Ela pode doar até 10% da renda dela. A renda dela daquele ano anterior à eleição comporta os 10% que ela doou para mim? Ok, minha prestação de contas vai ser aprovada. Não, ela não teve renda declarada naquele ano. Como que eu vou comprovar isso? Ou então, ela teve renda declarada, mas ultrapassou os 10% da renda dela, a doação que ela fez. Eu tenho que devolver aquele dinheiro. Cada candidato contrata tudo separado, todas as despesas, ou o partido, o diretório... É porque quando a gente fala partido, é diretório, né? Que você está querendo dizer. Sim. Esse vocabulário eu estou me inteirando você tem aqui, os diretórios tá, gente? Federais, estaduais e municipais. Dentro do mesmo partido? Dentro do mesmo partido. Tem tipo, são as filiais, né? Como se fossem as filiais. Eu fiquei pensando em falar em partido aqui. Eu falei, vamos no partido Zé. Partido Zé, ele tem Zé municipal, Zé estadual e Zé federal, cada um com CNPJ diferente. Isso aí. Cada um desses CNPJ diferente. Então, o partido pode contratar despesas em comuns para todos os candidatos ou não? Cada candidato tem que contratar suas despesas separadas? Depende das despesas. Né? A gente tem porque ficaria mais barato, né? Tipo, de repente você tem... Tô chutando, tá, gente? Porque vai que tem uma associação, eles são organizados, né? Vai que eles querem fazer uma contratação mais barata, então vamos contratar uma mídia. É muito mais barato contratar todo mundo, né? Cada um aporta a sua parte proporcional do que eu contratar sozinho. Por exemplo, nossos contratos foram fechados com os diretórios nacionais. Eu recebi do Diretório Nacional. Então, tá. Eu recebi do Diretório Nacional e ele falou, do Espírito Santo, o Rodrigo vai fazer a contabilidade do diretório tal. Então, ali eu peguei os candidatos e eu fiz acompanhamento de toda a prestação de contas deles. No caso, teve candidatos nossos que estavam com coligação ou federação com candidatos a governador. Tá. Então, a campanha do candidato a governador pagou o santinho, pagou a mídia, pagou toda a publicidade. Entendi. Então, pode. Desde que você declare. É declarado nas duas prestações de contas. Mesmo que não tenha sido eu recebido o João, gasto, que é candidato a governador, vai declarar que ele está pagando para o Zezinho, para a Maria, para o José, que são candidatos a deputados estaduais.
E o Zezinho, mas já E tem que declarar também. apresentar as notas fiscais, o tempo de gravação de programas, a despesa de santinho, a quantidade. Tem que ter a materialidade, então você tem que ter foto da gravação do programa, foto da impressão do santinho, das caixas com o santinho. Você tem que ter a materialidade daquilo que é gasto. O santo vira santo mesmo, que ele nem existiu, né? Então... aquela imagem nem existiu, né? É importante você ter a materialidade do produto. Vou fazer na gráfica X. De preferência, ter a foto onde a gráfica está. Porque existe aquela questão das empresas que não estão no lugar devido, né? Então, ela é de Cariacica, está registrada em Vila Velha e funciona em Vitória. Né? Então, você tem que ter a materialidade. Então, o CNPJ, a foto da empresa, o local onde ela está e do produto que ela fabricou que você recebeu. E, Rodrigo, assim, qual a responsabilidade do contador? Assim, até onde vai as penalidades? Porque se a gente é muito mais como contador voltado à gestão assim dessa contabilidade, né? Como que fica a responsabilidade desse profissional, por exemplo, numa contratação indevida, num documento indevido, né? E ele atestou ali, como é que fica isso? A responsabilidade de fraude, ele responde perante o Código Civil, criminalmente. Mas a questão da prestação de contas é do candidato. O contador, ele é o operacional. Eu recebo a informação, processo ela de acordo com o que me foi entregue e presto conta e assino em cima daquilo que eu estou prestando conta. Peguei um documento, vi que ele está irregular, eu não tenho como não fazer aquilo. Eu faço, mas tem alguma coisa que eu tenho que fazer para o candidato dizer, olha... Você tem que fazer um relatório, tem que passar a informação para o candidato de que aquela nota fiscal não está condizente com o produto que foi entregue, porque quando você faz a prestação de contas, tem notas explicativas na prestação de contas eleitorais. Por isso que tem a materialidade. Né? Não, por isso tem materialidade. Eu tenho que ter a origem do recurso, eu tenho que ter o comprovante do recebimento daquele depósito na conta do extrato bancário, se veio do fundo eleitoral, se veio do fundo partidário, ou se veio de arrecadação de terceiros. Eu tenho que ter os orçamentos daquilo que eu estou contratando. Eu tenho que ter a nota fiscal e a foto. Orçamento também? Sim, funciona como se fosse uma licitação. Você tem que ter o orçamento daquilo que você está contratando. Você está usando dinheiro público. Porque tem o fundo eleitoral. O fundo partidário. As eleições, praticamente, a última eleição foi financiada por fundo partidário e fundo eleitoral. Nós estamos falando foi mais ou menos 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. Então você tem que prestar conta da origem. Recebi um fundo partidário. Eu sou... No Brasil inteiro, 5 bi. Isso, sou mulher e negro. Então, tem um fundo específico para mulher, específico para cotas raciais. Então, eu tenho que prestar conta... O fundo também tem cota? Sim, tem cota. Por exemplo, do valor que o partido recebe, do Diretório Estadual recebe, do Fundo Partidário Nacional, 5% daquele valor tem que ir para o Fundo das Mulheres. Se eu não faço essa reserva... É obrigatório cota de mulher para candidatura? Sim. Tanto de mulher quanto para negros. Que são as cotas raciais também. Tem para índio, não? Sim, cota racial. Tá. Né? Mas eu não posso... geralmente não se acumula o benefício. Não é porque eu sou mulher e negra ou homem negro que eu vou receber 2 vezes. Entendi. Então, né? Até 5%. 5% para mulher. Tá. Se eu recebi R$1 milhão, o partido recebeu R$1 milhão, ele tem que separar 5% desse valor para o fundo da mulher, tem que ter uma conta bancária específica para o fundo da mulher. Entendi. Então o partido ele é pior ainda, ele tem que ter 5 contas. Outros recursos, fundo partidário, fundo partidário mulher, fundo eleitoral mulher. Porque é 5%. Se eu não separei os 5%, a prestação de contas do partido não é aprovada. No ano seguinte, ele não recebe o repasse, ele é multado em 100% do valor que ele não reteve e pode ser obrigado a recolher os 5% do ano anterior, mais os 5% daquele ano. Vamos lá, prestou conta, o cara vem e chega, Rodrigo, eu quero que você faça a contabilidade do meu partido aqui no Espírito Santo, né? Porque é regional, né? Sim. Quero que você faça a contabilidade do meu partido aqui no Espírito Santo. E aí, não foi aprovada as contas do partido. O partido sofre qual penalidade? Ele não recebe o fundo partidário, não recebe o repasse do fundo eleitoral. E quem paga o que contratou? Ele vai ter que prestar conta. O presidente? O presidente do partido, junto com a diretoria, vai prestar conta daquele valor. Porque, na realidade, é dinheiro público, né? Dinheiro público. Então, se o presidente usou aquele valor para fazer uma festa e contratou bebida,
Não pode. Você tem as regras com o que você pode gastar. Eu posso gastar com Eu ia pessoal. perguntar isso, tem tipo de gasto? Sim, você pode gastar com pessoal, você pode gastar com Gente, despesa agora gráfica. aqui, a gente vê, não sei na cidade de vocês, tá, gente? Carrinho, aqueles carros, tipo caminhão passando com todo mundo em cima, com som, com não sei o que, aquilo tudo pode. Não, existem regras agora. Como Você não? não Que eu pode, fico você não ver. pode mais, você não pode mais fazer aquele trio elétrico Isso. com showmício, isso aí não é permitido mais. O que acontece é a carreata. Duvidazinha, a partir de quando que não pode mais? Já tem umas 3 eleições já que não pode fazer A isso. gente tem alguém desvirtuando a legislação. Não, o showmício já não acontece, já faz algumas Não, eleições. showmício sim, mas o caminhãozinho passando com a musicazinha Passa- DJ. Passa o caminhão como uma piruinha. Ele tem um horário específico para rodar, ele tem questão de decibéis que ele pode. Então tem toda uma regra sobre a parte de sonorização. Entendeu? Eu não posso simplesmente só colocar o som, vou passar meia-noite falando. Então você tem horário eu acho que se não me engano, de 8 às 10, tem a sonorização com limite de decibéis, tem toda uma regra no... Federal. as normas eleitorais. Federal. Que é feita pelo nosso conselho também. O nosso Conselho Federal ajuda a Contabilidade, você tá falando? fazer as normas eleitorais da prestação de contas. Essa prestação de contas é obrigatória ter o contador, mas nosso conselho também ajuda a criar essas normas. Teve um outro podcast que o Ian, que é da área de terceiro setor, ele é especializado em terceiro setor, ele é lá do Pará, ele comentou logo de cara no podcast que o partido político ele é um órgão sem fins lucrativos, né? É um terceiro setor, né? E não é uma finalidade assistencialista, né? E falou da importância da prestação de contas, da contabilidade, da fiscalização, né? Do Ministério Público, dessa coisa toda, da responsabilidade. Você que atua na área, Rodrigo, não dá um pouco de medo? Porque quando a gente pensa em política, a gente pensa sempre na esculhambação da porra toda. Mas não é? A gente já pensa da porra esculhambada, entendeu? Assim, a gente fica um pouco reticente de colocar o nosso nome naquela prestação de contas. Então porque não dá um pouco de medo, se o político assim? receber um recurso que ele não tem como comprovar a origem, o contador assinou, você está validando aquele recurso que ele recebeu e vai ter que prestar conta junto ao TRE, junto ao TSE, né, ao Ministério Público. Então, você tem que ter bastante cuidado com o que você tá realizando de trabalho, ter um bom contrato de prestação de serviço. Isso, chegar nisso. Porque quando a gente faz o contrato com os nossos clientes, o que a gente coloca? Cláusula de confidencialidade, responsabilidade pelos atos, pela documentação. Quando você faz com o político, é o que a gente falou, é o que você comentou, o que eu comentei agorinha. O cara não se envolve, o candidato mesmo, ele não se envolve diretamente naquilo. Ele tem os assessores deles que vão se envolver. E sabe lá Deus quem esse cara tá contratando. Aí tem sempre aquelas coisas dos favores, poxa, eu tenho uma empresa, vai ter eleição. Pô, eu que não sou, não milito nessa área, por a gente fazer parte lá do conselho, a gente tá lá fazendo o vosso voluntário, quantas pessoas ligam? Você podia me ajudar? Vai ter campanha. Nós não lidamos com isso, tá, gente? Então, assim, a gente não se aproxima dessas coisas, mas as pessoas confundem um pouco a coisa, né? Então, tem sempre isso. Então, de repente, aquele cara nem tá regular, porque deveria olhar a certidão dele, se ele tá certinho para prestar o serviço. O que a gente recomenda de boas práticas quando você vai contratar uma empresa ou um prestador de serviço pessoa física? Solicitar a certidão negativa dele. Se ele vai fazer, por exemplo, através de doação, né? Eu sou um motorista, eu vou doar o meu carro e meu tempo para eu fazer campanha, fazendo sonorização, por exemplo, que ele tenha renda comprovando o serviço dele, que o veículo esteja no nome dele, que eu não posso fazer uma campanha fazendo uma doação estimada, que é o que a gente chama, utilizando o carro do meu pai, onde eu vou ser o motorista para aquela campanha, porque quem está doando é o meu pai, não sou eu. Então, existe todo esse cuidado na prestação de contas. Em quem está em qual nome está o veículo? Documentação, documento do carro. Quantas Eles não horas? sabem disso, concorda? Não. Aí isso o contador a gente tem que orienta saber, né? ao candidato e vou contratar sonorização, vou contratar Então, as você pessoas concorda que vão fazer também campanha na rua. Não é um trabalho para qualquer um, né, Cat? Você concorda também, né? É um trabalho que a pessoa precisa por isso ler. que a gente fala que é um mercado novo, que está em expansão. Mas não é fácil não, tá, gente? Vocês estão vendo aí que tudo que ele tá falando de prestação de contas, de cuidar, de cautela. Eu trabalhei há alguns anos atrás com contabilidade eleitoral.
Fiquei uns 3 ou 4 pleitos sem trabalhar. Retornei no último pleito. Mas eu fiz uma especialização, uma reciclagem. Eu fiquei 6 meses em cursos e treinamentos sobre legislação. Porque é uma oportunidade, mesmo sendo sazonal, é uma oportunidade. Porque a cada 2 anos e tem os partidos também. Dependendo de como você faz o seu trabalho, de como que você faz sua prestação de contas. O cara vai te indicar para é um bom nicho de mercado para você atuar. É um bom network, né? Eu vou atuar a cada 2 anos, mas se você pega a prestação de contas de um partido... mas eu conheço gente que ganha uma grana a cada 2 anos. Sim, tem gente que trabalha só a cada 2 anos, porque faz de vários partidos ou coligações e já dá uma renda que ele pode ficar 1 ano sem ter que trabalhar, só se preparando para a prestação de contas do próximo pleito. De governo, por exemplo, né, que já é uma... Se você pega um candidato a governador, um candidato a deputado federal, estadual, senador, um presidente da república... Nossa, aí, meu filho, aí é aposentadoria. E uma dor de cabeça eterna até a prestação de contas ser aprovada. Porque você responde até ela ser aprovada. Então, e depois vai comprovar. E a perguntinha de quem é leigo, tá? Porque eu realmente não entendo nada disso. Pode ser pedido para reabrir a prestação de contas? Depois que ela é aprovada e é comprovada toda a movimentação, não. Não? Porque sei lá, tem uma denúncia quando... e aí teve uma denúncia na campanha da Carla e alguém pode ir lá, um doido, foi lá e fez a denúncia no Ministério Público, mesmo com a aprovada. O Ministério Público ele pode apurar uma prestação de contas já fechada. Ok. Mas existem várias ferramentas de cruzamento de informações que consegue se comprovar. Porque nota fiscal, a própria TRE tem acesso ao XML da nota, sem pedir ao contador e sem pedir ao candidato. Porque ele já tem um convênio com a Receita Federal e Estadual. E você falou uma coisa interessante de origem de recurso. É obrigatório saber a origem do recurso? Sim. Não de quem recebe. Sim. Desculpa, deixa eu tentar me fazer entender. Eu vou doar pro cara. Se eu tenho dinheiro, lastro na minha pessoa física, é obrigatório o cara saber? Não. Sim, porque o TRE vai você não confrontar tem com a sua como saber declaração isso. de imposto de renda, porque no ano seguinte que você doou, quando você vai fazer sua declaração Não, de a imposto gente de renda do ano informa. seguinte, você vai informar. E se você não teve laço? Se você recebeu o benefício do governo, um auxílio Bolsa Família, Auxílio Brasil, tá. você não Então pode tem doar. todo- Eu recebo o benefício, como que eu vou doar? Se Eu estou recebendo... benefício, não tem dinheiro, pô. Estou Não tem recebendo lógica, auxílio né? doença, Como estou que eu vou receber encostado. auxílio família e fazer doação a partido político? Não tem. Eu não posso nem doar e não posso nem fazer doação estimada, que é doar o meu trabalho, meu tempo, porque eu estou afastado dos meus trabalhos recebendo auxílio do governo. Auxílio doença. Auxílio doença. Então eu perco eu o benefício. não posso estar doente para trabalhar na empresa privada e não doente para trabalhar Aí, pro político. qual o problema? Eu vou perder meu benefício, eu tenho que devolver Mas aquele eu acho recurso que eu deve ter recebi. muito casinho assim, sabia? Tem. Houve casos, por exemplo, na eleição passada, da pessoa esse ano, Conta quando tudo for pra fazer gente, a prestação Rodrigo, de não omite, contas, conta aí, porque você tá nesse meio, deve ter alguns, não precisa dizer o nome, né, gente, mas deve ter alguns balai de como gato. contador, Ó, ele chegou a ficar com as bochechas. como contador, na eleição anterior, no ano seguinte, quando eu fui prestar contas, que eu fui fazer a prestação de contas de quem recebeu auxílio, por exemplo, de cara, quando eu transmiti, já caiu na malha falando, você recebeu auxílio, você teve tanto de renda, você doou, tá aqui a guia para você devolver. De cara, logo assim na hora. Cara, na hora que você transmite, 24 horas depois, a receita tá rápida, ela já Eu chega a gosto malha assim. informando que você recebeu um auxílio indevido e que você tem que devolver aquele valor integral. Então não é podemos- parcelado, não. Ah, tá, você não pode parcelar em 10 Na vezes. questão de quem estava recebendo auxílio, fez uma doação mesmo que estimado. Fui trabalhar de voluntário na campanha do Zezinho, porque ele é meu amigo. Estava recebendo auxílio. Na hora que aparece o meu nome lá como voluntário, a Receita já recebe a informação e eu já sou notificado. O Porque tem Zezinho o vai ter que cadastro prestar dos conta também voluntários, disso. Tem o cadastro de voluntário? Tipo, É obrigatório você declarar cada pessoa que trabalha na sua campanha, seja Jesus, voluntário ou apaga a luz. recebendo. Ah, Você tem que informar que o Joãozinho CPF mas tal... haja declaração, porque aquele bando de gente que fica saindo... Inclusive, queria falar pra vocês, ó, vocês estão ajudando, saindo nas campanhas, cuidado que a televisão filma vocês, aí o cara tá lá É por isso que tem entregando a santinho. materialidade. Você tem que tirar foto da sua equipe que está na rua fazendo panfletagem. É mesmo, que interessante. Então, quando eu prestar contas que eu tinha 10 tudo isso vai pra voluntários na você? minha campanha, tem que chegar pra gente para prestar contas. Pro Senão contador? a gente não consegue prestar contas, a gente não fecha a nossa prestação de contas. Eu até consigo fechar, vou transmitir, mas o TRE vai notificar o candidato e se ele recebeu uma doação indevida, ele tem que devolver aquilo ali. Ah, o candidato não tem dinheiro, o partido assume a despesa do candidato, porque a prestação de contas não é só do candidato, inclui o partido também. Então o partido, faltou R$1.000 da prestação de contas, o partido tem que pagar aqueles R$1.000, senão
a fechamento da prestação de contas da Engraçado que coligação não a gente não fecha. vê muita divulgação dessas coisas, né? A gente não vê muita muita popularidade, né? Dessa toda essa exigência. E é uma transparência muito grande em relação a isso. Sempre porque acaba ficando assim com a imagem de algo mal feito, de algo sem prestar conta, de algo informal, ainda ilegal, porque tiveram muitos escândalos, né? Eu acho que é legal você trazer o tema, porque você está falando assim, é um novo nicho de mercado com muito mais transparência e regularidade, né? Porque isso é importante. Rodrigo, e como que fica a multa se ele não prestar conta? Dependendo de como for a questão da infração, é 100% do valor não declarado ou utilizado incorretamente. Recebi 100 mil reais de doação de uma pessoa que não tinha laço. Eu tenho que devolver 200. Jesus, gente. A multa vai até 100%? É 100%. Ah, é 100%? Não é até, é 100% do valor. E a implicação é ele não poder se candidatar em próximas? Enquanto ele não pagar ou enquanto ele não fizer a prestação de contas dele ser aprovada. Então, em alguns casos, o partido tem que assumir aquela dívida para que o diretório estadual ou o nacional assuma a dívida para que passar a prestação de contas e devolver o dinheiro para o cofre público daquilo que foi usado indevidamente. E me fala da regularidade do contador. O contador ele tem que estar regular, porque você tem que ter o certificado de regularidade do contador. Tem que anexar. Para anexar como documento acessório na prestação de contas. A ordem também? Da OAB, se eu não me engano, não. Não precisa. Não. Da OAB você precisa da assinatura do advogado. Mas o contador e o advogado não pode fazer pro bono. Eu não posso fazer de graça pro meu amigo. Estava eu aqui falando em outro podcast de pro bono, tá vendo? Ele já pegou a frasezinha, já falou aqui que não pode fazer pro bono. Não que horror. Pode ser pro bono. Não pode, tem que cobrar. O advogado e o contador têm que receber pelo trabalho. É obrigatório. E é obrigatório constar. Eu nunca faria pro bono mesmo, mas... Constar na prestação de contas. Não para político. E ele, necessariamente, esse valor não precisa ser pago com fundo partidário. Eu posso ter a Carla, que tem uma renda alta e que vai pagar o meu trabalho para eu fazer a prestação de contas do João. Então, pode ser pago por outra desde pessoa. Que se limite a 10% da sua renda. Então, se eu cobrar 10 mil para fazer a prestação de contas, você tem que ganhar 100 mil no ano anterior para que eu possa... Só pode até 10%. 10%. Por causa que é o limite de doação, Isso. né? Pra no caso até 10%. E não entra dentro do limite de gasto, porque toda campanha tem um limite de gasto, né? Então, quando também tem limite de gasto? Quando sai a eleição, o TSE emite um relatório onde o deputado federal pode gastar até 3 milhões e 500. Tem isso. Um senador até 4 milhões. Antigamente nem tinha isso, porque vivia saindo na televisão os escândalos de não sei quanto gastou X agora milhões. Você tem limite de recurso e limite de gasto. Então eu posso... Você acha deputado certo? Corretíssimo. Porque você iguala o candidato que é rico com o candidato que tem pequenas posses. Então ele vai fazer uma campanha... Você pega um cara que é empresário, que não precisa nem do dinheiro para ser do salário, se ele ganhar a eleição. Então não é porque eu tenho 10 milhões de reais na minha conta que eu vou poder gastar os 10 milhões. Então o deputado estadual é 1.750.000. Só pode gastar 1.750.000. Pô, mas é dinheiro pra cacete, né? 1.750.000. É muito dinheiro. Mas se você pega o Zezinho das Couve, que vai receber lá um repasse do fundo partidário, ele tem pouca expressão, que vai receber 50 mil, meio que iguala. Então, eu consegui 50 mil, fazer tantos santinhos, contratar tantas pessoas. Né? A gente teve candidatos lá que não tiveram nada de recurso. E tivemos candidatos que ganharam 100 mil, 150 mil. Qual o período que ele tem para gastar isso? É o período de prestação de contas, o período eleitoral. Então, começa mais ou menos em torno de 45 dias, que é o período eleitoral. E depois, aí até acabar a eleição, sair o resultado, tem que prestar conta? Terminou a eleição. Eu tenho, em média, 25 a 30 dias para prestar conta todo aquele movimento. É curto Naquele espaço de período, tempo, quem depois faz da eleição, muitas, eu ainda posso arrecadar para pagar as despesas que o meu aporte de recursos não cobriu. Então, durante a campanha, eu arrecadei 100 mil reais, mas gastei 120. Tomando cuidado para não ultrapassar o valor permitido. Gastei 120. Então, naquele período pós-eleitoral, até o final da prestação de contas, eu posso ainda arrecadar. Ou seja, se o cara não conseguiu a porra do dinheiro para fazer ali, ele fala, peraí, eu preciso de mais Abre o livrinho de ouro. Abre o livrinho de ouro. Fulano, Junta 10 reais, família, 100 reais, R$1.000. Não, porque eu fiz umas declarações esse ano e tinha lá R$70. Eu, porra, quem dá R$70, gente? Porque você vai juntando de pouquinho em pouquinho. Se você junta 100 pessoas, dá R$70. 7 pau, né? Já aí você finaliza a sua prestação de contas. Entendi. Então, de repente, foi aquela sobrevida, assim, né? Isso. Assim, o cara já gastou. Da mesma forma que ele pode arrecadar antes da eleição. Nunca vai ter pressão de conta negativa. Tipo, ele tem que tirar do bolso. Ela tem que zerar.
ela tem que fechar. Se eu gastei 150 mil, só arrecadei 90 mil, eu tenho que arrumar os outros 60. Mas posso dar no meu bolso? Se você tiver como comprovar a origem do valor. Não, claro que tem que comprovar. Porque existem candidatos, por Tem exemplo, que declara que é autônomo e que só faturou 50 mil no ano. Como é que você vai gastar 90? É porque você viveu de quê, né, filho? Então você tem que, na sua prestação, seu imposto de renda, informar a sua renda, e dentro daquele valor você fala, ó, desses 100 mil que eu ganhei no ano, 20 mil eu guardei, tá aqui na poupança, eu guardei em espécie, comprovar essa guarda e usar na sua campanha. Rodrigo, pela sua experiência agora que você voltou, né, a prestar esse tipo de serviço, vamos ter eleição em 2024, né? Quanto tempo o candidato tem que começar com antecedência a todo esse trâmite de gestão, contratar o contador? Importante fazer o contrato, o Rodrigo comentou aqui, independente de ser obrigatório ou não, é importante fazer o contrato de prestação de serviço, deixando claro, e também lembrar da LGPD, a gente já teve podcast aqui da LGPD, lembrar de cláusulas de independente de ser prestação de conta transparente, cláusulas de confidencialidade, né? Eu acho sempre importante vocês terem isso dos contratos. Mas quanto tempo o candidato precisa contratar um contador com antecedência pela sua experiência para não ter problema, né? Porque eu acho que quando ele cadastra, ele já tem que ter o contador, imagino eu. A importância do contrato é que, como é obrigatório ter um contador e um advogado, é importante que você já tenha esse contrato assinado, porque o contador não pode fazer pro bono, o advogado também não, e o contrato tem que ter valor. Então, nem que seja R$500, mas eu tenho que cobrar os R$500, tem que estar isso em contrato, né? Estipulando o prazo que começa a minha obrigação como contador daquela campanha até o prazo que termina como contador daquela campanha. Porque existem contratos que é só pelo pleito, eu vou acompanhar a sua prestação de contas só até a transmissão final. Transmitir sua campanha. Se deu problema, você vai ter que contratar ou a mim ou um outro contador para fazer as defesas, para fazer a apuração, a auditoria e prestar contas ao TRE. Então, você pode fazer 2 contratos ou um contrato único. Você vai me contratar e eu vou acompanhar a sua prestação de contas até o final, até ela ser realmente aprovada. Existe algum cadastro de contadores nacionais, assim, que você presta serviço? Hoje não tem. Ah, tá. Porque eu entrei, por causa lá do conselho, eu entrei no site para fazer umas pesquisas, foi até o Esdra, nosso colega que me ajudou, porque ele me perguntou, por exemplo, Carla, eu consigo saber quantos candidatos, aí eu perguntei, beleza, eu consigo saber quantos candidatos, daí eu fui entrando no site, aí ele me deu o link, ó, você entra no site do TRE, aí lá vai ter os candidatos, quem são os seus contadores, quem são, né? Os advogados. Os advogados, por quê? Porque eu queria verificar a regularidade dos contadores, que estavam sem antes da prestação de contas. Porque acho que para contratar o cara, não precisa ter a certidão de irregularidade. Para contratar, não. Então, mas para prestação de contas, você tem que ter a certificado de regularidade. Então, aí eu queria saber, né, para outros motivos, não tem nada a ver com a taxa aqui, mas queria saber se o cara estava regular. E aí E o contrato não pode ser pelo CNPJ do escritório de contabilidade, é pessoa física. Ah, é? Por que não? Você não contrata a pessoa jurídica, você vai contratar a pessoa física. Então você emite recibo? Porque o certificado vai vir em nome da pessoa física. O certificado de regularidade do CRC tem que vir como pessoa física. Ah, então você não contrata o escritório do Rodrigo para fazer... Mesmo que o meu escritório emita a nota fiscal. Ah, mas você pode, tá? Mas eu assino como pessoa física porque... A Sangalho lá pode emitir nota fiscal, mas você vai assinar como pessoa física e o contrato... Vai o meu CRC pessoa física na prestação de contas. Entendi. Não pessoa jurídica. Mas deveria ter, né? No site, assim, relatório... Você saber. Hoje você tem o portal da transparência do TRE e do TSE, onde você clica no candidato. Mas eu tenho que clicar em um por um. Infelizmente não tem um rol. Tipo assim, a gente pode até sugerir. Vamos imaginar, gente, é porque assim, eu tô pensando do lado do político. Vamos lá. Vamos imaginar. Nem todo mundo tem o mesmo acesso. Os candidatos mais populares, vamos dizer assim, que já vem numa carreira política, já tem a expertise, a experiência da coisa. O cara que tá se lançando agora, ele não tem. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber, deixa eu ver quais são os contadores registrados para poder procurar um contador. Eu entraria lá no TRE, tô eu pensando que era assim. Eu entraria no TRE, procuraria lá contadores, né? E apareceria o nome de todo mundo que estava ali. Não tem, eu tenho que entrar em candidato por candidato para ver quem foi o contador ou o advogado que está acompanhando aquela... Eu entrei para ver. A gente pode sugerir isso ao TRE, de repente ele fazer uma compilação de dados. É que é o link, porque né? o TRE ele tem essa informação por causa da transparência, por causa de toda a fiscalização que eles fazem.
Então, de repente, uma sugestão para a gente mandar para o nosso Conselho Federal que na próxima eleição tem um rol de contadores habilitados ou daqueles que prestaram contas. Para o candidato mesmo, para ele entrar lá e olhar, tipo, quais os contadores que Igual estão aqui cadastrados. A lista de peritos autorizados. Tipo, qual a lista de cadastro lá de contadores que fazem pressão? Porque, por exemplo, eu não sou do Espírito Santo, mas eu quero contratar o Rodrigo, eu posso? Sim, eu posso fazer prestação de contas de um candidato de São Paulo, por exemplo. Então assim, eu não tenho regionalidade. Mas como que eu vou chegar no Rodrigo se eu não tenho eu tenho que entrar, pra que eu vou entrar no candidato? Eu teria que ter um rol lá de contadores, entendeu? Porque é comum isso na nossa área, né? Você pode prestar serviço em qualquer lugar, para qualquer empresa. Eu fiz prestação de contas de um candidato que estava no Maranhão. Então. Eu estava aqui, contrato. Mas você conhecia alguém para te indicar alguma coisa assim? Porque o cara não entrou e pesquisou. Eu faço parte de uma rede de contabilidades eleitorais, né? São empresas de contabilidades eleitorais. E a gente tem, a nível nacional, a gente tem uma representatividade e eles vão direcionando. Então, tem um candidato do Maranhão que está sem contador. Está disponível? Eu vou pegar lá do Maranhão, fiz uma do Rio. Então, você consegue atender o Brasil inteiro, mesmo estando no Espírito Santo. Essa lista é legal, hein, Rodrigo? Você falar nesse grupo e pensar nisso. E deixa eu te perguntar, Cat, vale a pena? Comercialmente falando. Porque, a teoria... Se não posso ser pro bono, então tem que ter vínculo financeiro com interesse de cunho financeiro. Eu fiz um investimento na eleição passada, em questão de sistema, questão de treinamento, de parcerias. Eu lembro que você ficou bastante tempo estudando. De publicidade. E eu recuperei o investimento durante a eleição, né, com a expectativa de, na próxima eleição, eu ter a recuperação mais um plus. Mas o que eu investi, eu recuperei e ganhei alguma coisinha em cima. Não foi muito, porque como eu estava voltando agora, eu não quis pegar também muita coisa, porque se eu não der conta, eu prejudico o candidato também e o partido. Então, assim, eu vou pegar ou seja, tem que se preparar para isso. Você tem que pegar aquilo que você consegue abraçar, né? Porque vai que eu pego um candidato a deputado federal ou senador e ele ganhou a eleição e eu não consegui entregar a prestação de contas dele. Olha a responsabilidade. E você mata não só o candidato, você mata todo um partido, todo um investimento, todo um programa nacional daquele diretório. Porque às vezes o cara abre mão de outros candidatos para focar naquele, né? Isso aí. Então, assim, é importante que você somente pegue aquilo que realmente você dá conta. O que você tinha me perguntado antes sobre a próximo pleito. É importante que o candidato já tenha um contador, mesmo que seja uma consultoria curta para levantar a vida dele, levantar o passivo eleitoral dele, verificar se as prestações de contas estão tudo corretas, retirar as certidões, preparar ele, de repente, dando um treinamento de como buscar os recursos, de como utilizar aquele recurso, de quem ele pode contratar, quem ele não pode contratar, para que quando ele chegue na eleição, ele seja realmente um candidato, né? Não um aventureiro que vai receber um recurso ou não vai receber o recurso, não vai saber prestar contas e vai ficar com o nome dele sujo. Por exemplo, você foi candidato a vereador, não teve movimentação na sua campanha, não contratou um contador e não fez a prestação de contas. Seu CPF fica bloqueado e suspenso. Então, se você tem uma vida financeira, você passou num concurso, você não assume. Se você tinha um cargo público, você perde. Então, se você tinha um cargo comissionado, você vai perder aquele cargo. É uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter um cuidado com o seu nome, antes e depois da eleição. Rodrigo, quando vai chegando essa época, sabe, todo mundo vai perguntando, e aí, você você faz prestação de conta eleitoral? Eu falo, não. Mas eu indico o Rodrigo, indico o Ezio, não sei quem. E aí outros contadores, Carla, tô querendo entrar nesse mercado. Eu até tive vontade de chamar, porque é por causa disso que eu achei que daqui a pouco vai ter eleição de novo. E eu acho assim, que tem mercado para todo mundo, tem candidato pra caramba, entendeu? E eu acho que realmente você botou muito certo. É um nicho de mercado bem novo, bem recente, porque apesar de ser obrigatória, a regulação foi bem depois, né? Porque antes era obrigatório, mas não tinha uma regulação como é hoje, com treinamento, com divulgação nacional. Hoje a gente está em outro Hoje nós temos nicho. Normas de contabilidade específica para prestação de contas Hoje eleitorais. A gente está em outro momento. Então, eu acho que a gente está num momento de regulação com muito mais exigência recente, que faz com que se crie o interesse. É um mercado realmente muito bom. Rodrigo, o que você sugeriria para as pessoas que querem trabalhar nesse nicho? Primeiro, quais as dificuldades que você vê também? Primeiro é estudar. Gente? É a terceira pessoa que fala isso já direto aqui, sequencialmente, nos podcasts, hein? Não são muitas legislações, mas é uma legislação bem específica, com regulamentos específicos, normas. A cada ano eles estão estreitando mais as possibilidades,
né? Principalmente a questão de integração, de cruzamento de informações com Receita Federal, estadual, bancos. Então, meu candidato contratou uma gráfica, não vai emitir nota, mas tem o recebimento, eles rastreiam cada centavo que entra e que sai. Não pensa você que, não vou declarar isso que passou pela conta, ou então fulano pagou para mim. Eles rastreiam. E Pix, claro, também, né? Só pra lembrar, né, gente? Pix é a mesma coisa. Pix não adianta você falar que você não vai declarar, porque é um Toma programa cuidado, do que Banco Pix Central. Vira pica grande se você não Ele é um programa, ele é um programa do Banco Central. Foi o governo que criou Pois o é, não, Pix. a gente tava falando isso esses dias, num grupo de contadores, falando que quando tinha TED, é o problema do banco. Sim. O Pix é do governo federal. Não Então, adianta gente, você falar que eu não fiz. E, por exemplo, o Pix só eu pode fiz ser feito de errado. pessoa física para conta jurídica da campanha. Eu não posso pegar o Pix da minha empresa e fazer uma transferência para o candidato ou para a conta daquele candidato. Então, só pessoa física que pode doar. Pix para receber, só para a conta da empresa que você contratou. Por que ele está falando isso? Porque eu posso, Carla, sou empresária, recebo distribuição de lucro da minha empresa e com meu dinheiro eu faço. Aí tem gente que vai pensar, eu vou fazer o seguinte, passa direto e declara como distribuição de lucro e depois vai. Não pode. Um caso que ocorre, Olha por que exemplo, isso é muito durante sério a que o Rodrigo campanha falou. você contratou um MEI para prestar serviço para você. O MEI não tem conta bancária, mas só tem da pessoa física. Aí você vai pagar para o Pix da pessoa física dele, sendo que você contratou um MEI e quem vai emitir a nota é o MEI. As pessoas não podem também. Não pode, você vai cair em exigência na malha lá e você vai ter que devolver o dinheiro, vai ter que depois prestar a conta, vai ter que informar para quem pagou. E você tem que ter a comprovação. É muito detalhe, né, Rodrigo? Ele falou que foi pago. É muito detalhe, hein? Contratei um MEI, não tem conta bancária, cheque nominal ao CNPJ. Cheque, gente, nem sei mais o que é isso. Vai ter que fazer um cheque. Eu acho que deve ter uns 3 anos que eu não vejo. Mais, que eu não vejo uma folha de cheque da minha conta. Então você tem que pagar com cheque. Em algumas questões onde o valor é menor, você pode fazer Não rola uns cambaladinhos, tipo assim, faz pra mim, depois a gente acerta. Não tem como. Não. Não custa a gente perguntar, né? Vai, né? Eu fiz, por exemplo, uma contratação de uma gráfica e depois eu vou te pagar. Quando eu mando a nota fiscal, ou eu encerrei a prestação de contas, eu contador, e transmiti, e não foi aquela nota fiscal. Eles têm acesso à Receita Federal, ao portal de nota fiscal eletrônica. Falou, essa nota fiscal não está aqui. Aí, quem fez? Como que foi o pagamento? Aí vai entrar a exigência, vai entrar a nota fiscal na prestação de contas, você tem que reabrir ela, refazer a prestação de contas, transmitir novamente. E o governo é severo, né, Rodrigo? É severo. E aquele valor você tem que pagar. Não tem recurso na campanha. Quem vai assumir? O candidato? O partido? Um apoiador? Então, no final, você tem que pagar. Tá? Houve caso, por exemplo, de uma candidata na... porque como vocês estão num grupo, vocês devem ter vários casos, né? Em São Paulo, uma candidata que recebeu recurso, aí ela foi lá e tomou um banho de loja, porque ela tinha que estar apresentável para os eleitores dela, e no final das contas não pode usar recurso para... Gente, eu não vou falar em verba paletó não, gente. O recurso do verba fundo eleitoral antes de para ganhar. as despesas eleitorais, contratar gráfica, contratar o A pessoa computador, precisa de terninho, gente. mas de recurso próprio. Aí ela não conseguiu prestar conta do valor. Imagem. Dividiu o valor em 30 anos e nunca mais pode assumir nenhum cargo público, nunca mais pode ser candidata a nada, porque o TRE ele permite você fazer o acordo e você tem que pagar. É 30 anos pagando. Não, né? Em tese não, mas você tem que pagar aquilo que você usou indevidamente. Pode ter bloqueio de conta. Bloqueia a conta, bens, tudo. Mas você tem que pagar aquilo que você usou indevido. Bom saber. Então a prestação de contas ela tem que ser aprovada. Como que você vai arcar com o valor? Você gosta dessa parafernália? Olha, é uma adrenalina. Porque o pessoal pergunta, cara, você gosta de contabilidade? Eu amo contabilidade, uma coisa de doido, mas você gosta disso. É uma adrenalina, mas eu acho legal. Cara, eu imagino legal. que você deve ficar louco, porque o Ezra, que é nosso colega de profissão, cara, época de eleição, eu nem ligo pra ele. Porque o menino fica doido, maluco da cabeça. Que é toda hora ligando, mandando nota no WhatsApp, perguntando se a nota tá ok. Não, é 24 horas. São 45 dias, 24 horas à disposição da campanha. Você tem que prestar conta, você tem que... Tô recebendo dinheiro de fulano de tal. Tem renda? Tem como comprovar? Recebe benefício? É funcionário público? É comissionado? Não pode? Tem que devolver? Imagina, Deus é pai. Por exemplo, você vai fazer uma arrecadação, tem a famosa vaquinha eleitoral. Que isso? É permitido você fazer arrecadação... Brasileira é criativa, né, gente? Brasileira...
É permitido você fazer arrecadação através de um site de vaquinha eleitoral. Ele tem que ser registrado e homologado no TSE. Então, não é qualquer empresa que pode montar o sistema, ele tem que ser homologado lá no TSE. Falar, esses CNPJs, esses sites são permitidos você utilizar. Fiz a vaquinha eleitoral, vou iniciar minha campanha. Geralmente, essas vaquinhas são permitidas antes do lançamento da campanha do candidato. Então, em maio, saiu a convenção do partido, tem os pré-candidatos, então está liberado começar a arrecadar. Então, vou lá, crio minha página, começo a fazer minha arrecadação. Então, pessoas físicas começam a doar para aquele portal, para aquela vaquinha eleitoral. Entendi. Chegou no dia da confirmação da eleição. Ganhei, fui aprovado pelo partido na convenção e vou lançar minha campanha. Aquele recurso vai para minha conta eleitoral e eu vou utilizar aquele recurso como parte de receita para minha campanha. Isso também tem que pode não gerar... fui candidato. Minha candidatura não foi aprovada ou então eu desisti. Acho que eu vou lançar um curso. Eu tenho que para candidatos, vou te chamar para dar. Eu tenho que devolver aquele recurso. Vou lançar para ele dar o curso. CPF. Eu tenho que devolver aquele recurso CPF a CPF. Então, se eu tive 1.000 doações, eu tenho que fazer 1.000 devoluções CPF a CPF no valor exato que eu recebi. Ou seja, tem que ter uma administração durante também. Por isso que você tem que ter um portal, porque nesse portal de vaquinha eleitoral você tem LGPD, onde a pessoa assina, onde ela declara que ela não recebe dinheiro público, não recebe benefício, não é funcionário público. É isso que eu ia perguntar. Funcionário público não pode doar? Não pode doar. Por quê? Porque você recebe um cargo público, onde você recebe verba pública. Não, você fez um concurso. Mas você fez um concurso, mas você recebe dinheiro público. Você não pode financiar. Depois que o salário é meu? Você não pode financiar a campanha. Sou cargo comissionado. Eu não posso doar para o candidato, a não ser que eu seja afiliado a um partido e eu posso fazer a doação dos 10% para o partido que eu sou afiliado. Então tem a questão justamente para que você tenha a licitude da origem do dinheiro. Então, se eu tenho a vaquinha eleitoral, esses sites geralmente já são formatados para que cada pessoa faça a sua declaração. Site, negócio organizado, hein? Você faz a sua declaração no site e no final, chegou em junho, por exemplo, não consegui a aprovação da minha candidatura ou desisti da campanha. Não vou iniciar a campanha. Eu informo o site, ele faz devolução 1 a 1 de cada um que ele recebeu. E eu tenho uma lista, lógico, um relatório de recebimentos e depois um relatório de devolução ou de utilização daquele valor. Fiz a arrecadação, vou ser realmente candidato. Abri a minha conta de campanha, que eu tenho um prazo, depois que sai minha aprovação de aquelas candidatura. Contas que você falou. Aí abri, então, ele entra como outros recursos. Informa o site e ele faz a transferência para aquela conta de outros recursos. Gente, quanto detalhe. Meu Jesus amado, eu não quero nem... Eu tô bem onde eu tô. Tô bem onde eu tô. Nossa, que bom. Rodrigo, obrigada por você ter vindo. Tem algum recado que você quer dar, alguma coisa que você quer falar para os nossos ouvintes, né? Sim, telespectadores? Para aqueles que vão lançar sua candidatura no próximo pleito, já buscar a regularização, quem já foi candidato, já buscar a sua prestação de contas, a regularização de quem está com prestação de contas pendente. Os partidos, diretórios municipais, cumprir as obrigações. Agora a gente já tem o SPED, que vai ter que ser transmitido agora em julho. Tem que transmitir o SPED. Quem tem funcionários tem que ter feito DIRF, tem que ter mandado o e-social. Então tem uma série de obrigações para cumprir. Ou seja, começou desde fevereiro, né? Desde fevereiro, 28 de fevereiro, você já deveria ter mandado sua DIRF, seu SPED, seu e-social. Então, é buscar a regularidade dos diretórios municipais, principalmente, para que eles estejam aptos, do diretório estadual, para que ele receba o Fundo Nacional, para que quando chegar na eleição em 2024, você esteja com os 2 diretórios prontos para receber o repasse tanto do governo quanto dos diretórios nacionais. Principalmente nas cotas das mulheres também, que tem que cumprir essa obrigação, senão a prestação de contas do partido do candidato não são aprovadas. Eita, Lelê. Então, gente, vocês ouviram aqui o Rodrigo falar no nosso Taço Conta, nosso podcast, que conta tudo pra vocês, né? A gente não ouviu os podres, porque o Rodrigo, ele tá sendo singelo, né? Tá já respeitando a confidencialidade aqui. Se fosse na Jovem Pan, ia falar, quero nomes. Quero nomes. Portal da transparência do TSE. Clica no candidato então, lá, o por ele já terceirizou a responsabilidade da informação. Mas, Rodrigo, brincadeiras à parte, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente esteve aqui com o Rodrigo Sangali, falando aí sobre
contabilidade eleitoral, vocês viram a quantidade de oportunidade, mas também a quantidade de exigência, ou seja, não é para amadores, né, Rodrigo? Tem que se preparar. Tem que se preparar. A gente volta com mais podcast do Tasso Conta, com mais informações para vocês. Não deixem de curtir nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, né? Também a gente está no Telegram também, gente, colocando lá as notícias, tá? E claro, na rede SDP TV e no TikTok. Até já!